Glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos para que o Senhor possa falar com a gente através da palavra, vem ministrar os nossos corações, vem ministrar as nossas vidas. Vem, Senhor Deus, trazer revelação, sabedoria, quebrando cadeias, tudo aquilo que aprisiona, Senhor Deus, as nossas vidas, a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nós ordenamos para a tua glória. Amém. Bom, irmãos, a vida, ela geralmente traz para a gente muitos desafios, né? Falei alguns dias atrás aí para vocês sobre isso. Só que às vezes a gente não sabe como que a gente responde a esses desafios, aos problemas. A gente responde de qualquer jeito, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, do jeito que você está se sentindo na hora, né? A gente está sentindo negócio, a gente faz ali naquela hora. E esses problemas, eles não acontecem somente com pessoas más, com gente ruim, mas também acontece com pessoas boas. Então, o problema é uma coisa que é normal acontecer na vida de todo mundo, né? Você vê o Cristiano, converteu e tinha sido mandado embora, ou foi mandado embora, não entendi direito essa cronologia aqui, mas um problema que aconteceu, um problema que surgiu. Então, o problema acontece com gente ruim, com gente boa. E os problemas, eles são essa adversidade, é o que a gente pode chamar de universidade de Deus. A universidade é onde a gente entra para a gente aprender. A universidade é onde você entra para você ser testado, para você fazer prova, o professor vem com um monte de trabalho em cima de você, vem com provas em cima de você, você tem que ler livros super, grossos, assim, muitas páginas, trabalhar em cima para você poder passar. Agora, na Bíblia, existem mais de 3.000 promessas para nos ajudar a enfrentar e a vencer os problemas. A Bíblia é um livro que ensina a gente a vencer os problemas, que ensina a gente a vencer as dificuldades. Dessa forma, então, é muito importante que os irmãos eles descubram, então, o princípio bíblico de transformar esses problemas da vida que acontecem em crises, nessas crises que acontecem, nas provisões de Deus para a sua vida. Você tem que aprender, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar. São mais de 3.000 promessas. E se os problemas eles podem nos trazer tristeza, podem nos fazer derramar lágrimas, a fé nessas promessas de Deus, elas vão ajudar a enxugar essas lágrimas. Mas nós precisamos de confiar nas promessas do Senhor. Confiar naquilo que está escrito na Bíblia. A fé é isso. A fé, você confia naquilo que está dizendo a palavra. Se a palavra está dizendo, você fala, Deus está dizendo. Deus está dizendo. Então, todos nós, na verdade, nós detestamos problema. Eu não sei você, mas eu não gosto de problema. Só que eles são a razão do nosso crescimento. São a razão do nosso crescimento. E sempre que a gente responder corretamente a um problema, isso vai levar a gente para um nível maior de fé, de realização. Se você passa por aquele problema e você vence ele. Um problema ele não é somente um obstáculo que dificulta você alcançar um objetivo, mas é igual um grão de areia que é jogado de repente dentro de uma ostra. A ostra está lá no mar e de repente entra um grãozinho de areia dentro dela e aquele grãozinho de areia começa a incomodar ela. E conforme aquilo vai incomodando ela, ela vai soltando um líquido. Ela vai soltando um líquido e aquele líquido depois vai se gerar uma pérola. Então, assim como na ostra, essa irritação vai causar isso nela, assim também na nossa vida. Vai criar uma pérola preciosa. Amém? Vai criar algo precioso. Nós vamos poder testemunhar, nós vamos poder falar. Problemas, eles não têm horário. Problema não tem classe social. Não tem idade. Tem criança com problema. Eu lembro que há anos
muitos anos atrás, quando teve a Segunda Guerra Mundial. Ela acabou a guerra, eles pegaram várias crianças judias e eles não tinham pais, né? Perderam os pais na guerra e eles ficaram então num orfanato. E diz que tinha lá naquele orfanato, as crianças, elas chegavam de noite, elas não dormiam. Elas não dormiam e os psicólogos foram lá, a psiquiatra foi lá. E de repente um psicólogo teve uma ideia, depois de conversar com várias crianças, ele falou assim, olha, de noite, na hora de dormir, você dá um pão para cada um. Porque eles não dormiam de noite. Dá um pão para cada um. E aí, um dia, quando eles foram dormir aquela noite, eles passaram lá na cozinha e cada um levou um pão para a cama. E cada um dormiu com um pedaço de pão. E eles dormiram a noite inteira. Porque eles sempre se preocupavam que no outro dia não ia ter o que comer. Então eles não conseguiam dormir à noite. Porque eles estavam preocupados com amanhã. Por isso Deus, Ele quer dar o pão nosso de cada dia, amém? Ele entrega esse pão para a gente, Ele entrega essa solução para a gente, para que a gente possa dormir sabendo que a gente vai ter a vitória lá na frente. O problema, então, vem de todas as partes e eles vêm acompanhados às vezes. Só que tem alguns dos problemas que a gente passa, e talvez seja a grande maioria, que não vem para trazer crescimento. Vem porque a gente faz acontecer. Tem gente que procura problema. Tem gente que faz problema acontecer. E geralmente acontece por quê? Porque nós somos desobedientes a Deus. E aí eu pergunto para você, qual que é o problema que você está enfrentando? Qual que é o problema que você está enfrentando? É luta financeira? O seu dinheiro acaba antes de terminar o mês? E aí eu pergunto para você, você está fazendo conforme a Bíblia ensina? O seu problema é saúde? Talvez tenha pessoas que estão com problema de saúde. Tem problema de saúde que é natural, acontece. Mas tem problema de saúde que a gente procura. Tem problema financeiro que acontece. Mas tem problema financeiro que a gente procura. Que a gente faz. E aí a gente fica naquele desespero. A gente começa a perder a esperança, né? Então, se a gente fizer conforme a palavra de Deus, a coisa vai funcionar. Se a gente fizer conforme a palavra de Deus, a coisa vai funcionar. Se você está com um problema de saúde, mas você fizer conforme a palavra de Deus, tem gente que tem problema de saúde, por exemplo, que a pessoa ela come coisas que ela não deve comer. E aí ela acaba adquirindo uma doença, né, por causa disso. A pessoa pega, ela fuma a vida inteira um cigarro, depois ela fica com câncer. Então, é um problema que foi Deus que colocou nela? Não. Foi Deus que pôs na frente dela? Não, foi ela mesma que buscou. Problema no casamento. Tem problema no casamento que acontece. Tem coisas que são espirituais. Mas tem problema que a gente busca. Se você lidar com o seu cônjuge, com o esposo, com a esposa, da forma bíblica, o seu casamento vai funcionar. Agora, se você não lidar desse jeito, a culpa não é de Deus. Muitas vezes o problema do seu casamento é você. Na verdade, a grande maioria dos problemas do casamento é essa pecinha. É igual o motorista atrás do volante. Você, às vezes, é o problema. E sabe qual que é o maior problema ainda? É que, às vezes, você não reconhece que você é um problema. E porque você não reconhece que você é um problema, você não muda. Às vezes os seus sonhos, a sua esperança se evaporou diante da tristeza. E aí a pergunta que vem para a gente. Às vezes a gente parece estar andando em círculos. Parece que a sua vida é assim, você anda, agora vai, esse ano vai.
e você só fica andando em círculo e não sai do lugar. E Deus quer que você siga em frente, Deus tem um alvo para você, Deus quer que você alcance algo para a glória dele, e você fica andando em círculos. Aí a pergunta que vem para a gente é: você já parou para ouvir Deus? Pergunta para o irmão: você já parou para ouvir Deus? Tem gente que passa por essas coisas, ele enxerga tudo como natural, ele não ora por aquilo ali. E a gente tem que orar. Mas só orar às vezes não adianta, a gente tem que parar também para ouvir. E ouvir também só não adianta. Aí pergunta para o irmão: você está obedecendo a palavra de Deus, irmão? A Bíblia fala que a gente vai a paz no Espírito. Ele é uma das formas da gente entender que Deus está dando uma direção para a gente. A paz no Espírito. O apóstolo Paulo ensina isso. Mas eu quero dizer para você que você não vai ter a paz de Deus enquanto você não tiver paz com Deus. Para você ter a paz de Deus na sua vida, essa paz que dá direção, você tem que ter a paz com Deus. E o que é a paz com Deus? A paz com Deus é você estar alinhado com Ele. Você está alinhado com Ele, é você estar alinhado com a palavra dEle. E aí eu me lembro da história, vai lá em Êxodo capítulo 6, verso 2 a 8. Êxodo 6, verso 2 a 8. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Vamos lá. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Apareci para eles como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido. Eu não fui conhecido como Senhor. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então quer dizer, Deus tinha feito uma promessa, tinha se mostrado poderoso para Abraão, Isaque e Jacó. Eles são descendentes, né? São netos, bisnetos. E aí, Deus fala assim: eu ouvi o choro deles. Estão lá no Egito agora presos. 400 anos. Aí Deus manda falar: olha, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E aí pode ir. E aí você sabe o que aconteceu lá no Egito. Vieram as pragas contra o Egito. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei para Abraão, para Isaque e para Jacó, que é chamado de Israel também na Bíblia. Por isso que ele chama o povo de Israel. E vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Essa era a vontade de Deus. Deus queria fazer isso. O plano de Deus, a vontade de Deus, era pegar o povo e levar esse povo para a terra prometida. Só que o povo ficou 40 anos no deserto, irmãos. 40 anos. A viagem para poder chegar lá neste lugar, me parece, segundo o que eu me lembro, de 7 a 15 dias era o tempo de viagem para poder chegar nessa terra prometida. Só que eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Os israelitas, eles eram oprimidos enquanto eles estavam no Egito. Lá surge um faraó, o faraó não conhecia José, e ele ficou com medo da taxa de natalidade do povo israelita, porque o povo israelita multiplicava igual coelho.
Eles multiplicavam. Então, o que o faraó pensou? Vou colocar jornadas de trabalho maior, vou colocar trabalho mais pesado, que os caras vão estar tão quebrados que eles não vão nem querer adorar a Deus, não vão querer nada. Eles só vão chegar em casa, vão cair e vão dormir. E ele começou a fazer isso. Às vezes, hoje, isso acontece. Tem irmão que trabalha, e chega depois em casa, só quer dormir. Né? Quem sabe, às vezes, não é o Egito que está ali pressionando a pessoa. Colocava, então, sobre eles jornadas maiores, tudo para acabar, então, com a vitalidade, com o tempo deles. Deus, ele poderia ter libertado aquele povo com um sopro. Mas Deus resolveu usar Moisés. Deus usa o natural para operar o sobrenatural. E Deus foi lá, libertou o povo. Eles agora estão a caminho da terra prometida. Só que lá em Êxodo, capítulo 14, abre o versículo 11 e o versículo 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos nesse deserto? O que eles estão fazendo? Oi? Murmurando. Qual uma outra palavra sinônimo de murmuração? Mais comum? Reclamação. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Oh, Moisés só chamou eles. Foi eles que seguiram. Agora estão querendo colocar a culpa no Moisés. Vai lá. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles tinham certeza que eles iam morrer no deserto. Essa era a fé deles. Então, esse é o primeiro problema. O primeiro problema, o Mar Vermelho está aqui na frente, o faraó está vindo atrás com o exército, e o povo começa a reclamar. Aí Deus pega, abre o Mar Vermelho, eles entram na outra parte do deserto, Deus manda uma coluna de fogo durante a noite para aquecer eles. Olha que Deus legal. Pô, já libertou, tá bom demais, se vira. Não, Deus ainda faz milagre. Todo dia fazendo milagre, manda uma coluna de fogo no deserto para aquecer eles e para iluminar, para eles poderem caminhar. E de dia, Deus manda uma nuvem. A nuvem era para refrescar do sol, para fazer a sombra para eles e para dar direção. Então eles seguiam a nuvem de Deus. Deus estava dando tudo isso para eles. Só que quando eles chegaram lá em Mara, Mara significa amarga. E ali as águas eram amargas. No capítulo 15 de Êxodo, verso 24, vamos ver o que está escrito lá. E o povo, o que ele fez? Murmurou contra Moisés. Olha lá, murmurou contra o líder deles. Reclamou para o líder. Que havemos de beber, as águas aqui são amargas. Como que nós vamos beber? Não tem como beber essa água. Mais uma vez, então, eles reclamam. Deus, então, dá a provisão para eles. Deus manda Moisés pegar um pedaço de lenha, jogar nas águas, e quando ele jogasse nas águas, as águas iam ficar restauradas. Deus faz isso. Moisés obedece à palavra de Deus, o milagre acontece. As águas ficaram doces. Mas o povo já tinha reclamado. E aí Deus fez o quê? Deus então mandou os estatutos, as ordenanças, os mandamentos. Para o povo ter alguma coisa para obedecer. Porque até aquela hora, eles não tinham nada por escrito de como que tinha que ser. Então agora eles vão ter.
E a promessa de Deus é que Deus curaria deles todas as enfermidades se eles obedecessem a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 16, verso 3, vai no 16, 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Eles estão lembrando do Egito, falando: nossa, Egito era uma terra muito boa, né? Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Eles estão reclamando de novo. Eles têm problema, o que eles fazem? Eles reclamam. Eles têm problema, eles reclamam. Deus mais uma vez manda vitória para eles. Estão com fome? Deus manda comida. Deus manda comida para eles. Só que Deus tinha mandado a palavra, só que eles estão desobedecendo a palavra também. E aí, olha lá, vai lá no Salmo 78, verso 30. Salmo 78, verso 30. Diz assim, olha: porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, versículo 31. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Morreu um monte de gente. Agora vamos ver por que esse povo morreu. Vai lá em 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram no deserto, e foram destruídos pelo exterminador. Um demônio chamado exterminador, destruidor, atacou eles. Eles ainda estavam comendo. E alguns começaram a morrer naquela hora de comer. O que a gente tem que entender aqui, irmãos, e eu te dei uma introdução sobre essa história muito rápido. O que a gente tem que entender para os nossos dias: o que fez esse povo passar por tanta luta? O que fez esse povo viver no deserto durante 40 anos, sendo que em 15 dias eles podiam ter chegado lá no lugar? O que fez esse povo ficar assim? E que nós também não devemos fazer. Porque na nossa vida também pode vir os desertos da vida. O que eles fizeram que a gente não deve fazer? Oi? Reclamar. Reclamar, irmãos. Reclamação é o contrário de gratidão. Quando você agradece, quando você tem um coração grato, e você começa a agradecer por aquilo que Deus te deu, Deus multiplica. Quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar, as coisas tendem a travar. A tendência é as coisas travarem. Né? Você começa a ter problema na escola, começa a reclamar do professor. O negócio vai travando. Você não consegue mais entender a matéria. A coisa vai ficando ruim para o seu lado, as notas vão ficando vermelhas. Ao invés de você solucionar o problema, ao invés de você ir para Deus, ouvir Deus e obedecer Deus, você responde ao problema e você continua no deserto. Porque respondeu mal. Porque respondeu mal. Todos nós, irmãos, queremos soluções para os problemas. Só que a gente esquece. E não desejamos obedecer a palavra de Deus.
E eu quero dizer para você, obedeça a palavra de Deus em tudo. Está com um problema de relacionamento? Obedeça a palavra de Deus em relacionamentos. Está com um problema nas finanças? Obedeça a palavra de Deus nas finanças. Problema no trabalho? Como empregado, como patrão, a Bíblia tem resposta para isso. Ministério, chamado, a Bíblia tem resposta para isso. Às vezes Deus está te chamando para algo que você não faz. Você está desobedecendo Deus. Você não está ouvindo Deus. E eu quero dizer para você, se você obedecer, com certeza a sua vida vai ser mais proveitosa. Não é fácil a gente seguir a Deus nesse mundo. Mas seguir a Ele é muito mais vantagem do que seguir o mundo. Porque os prazeres do mundo eles vão ser momentâneos. Você pensa assim, eu vou ali e tal, vou estar com a galera, vou estar enchendo a cara. Você vai lá. No outro dia você está com um problema de novo. Ou às vezes até aumentou os problemas. Às vezes naquela hora ali, porque o que o governo quer? O governo dá festa para a gente. O governo dá entretenimento para a gente. Eles colocam tudo isso na nossa frente para que a gente possa ficar nisso. E a gente vai, a gente coloca o nosso dinheiro nisso, coloca a nossa vida nisso, achando que é isso aí. Só que um dia a conta vem. Um dia a vida vai pedir conta disso. E talvez tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Que você era mais novo, você foi zoando o barraco. E hoje você está com um monte de problema. E eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Deus tem a solução para o seu problema. Só que Deus quer algo da gente. O Salmo capítulo 1, versículo do 1 até o 3, diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Deus falou para Josué o seguinte, Josué quando Moisés morreu, Moisés partiu, foi sepultado pelos anjos, ninguém encontrou mais o corpo de Moisés. Aí Josué foi chamado para ficar no lugar de Josué. Agora você imagina, Josué não tinha experiência como Moisés. Moisés era um cara cheio de experiência. Josué era um cara novo. Talvez a metade da idade do Moisés. Mas foi Deus que escolheu ele para ficar no lugar de Moisés. E aí, Deus falou para ele, Josué, para que você tenha sucesso, para que tudo dê certo, medita na minha palavra dia e noite, para que você vá bem. Medita na minha palavra dia e noite. Leia a palavra, pensa na palavra, medita na palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Aí ele fala como que vai ser essa pessoa. Essa pessoa vai ser como árvore plantada junto à corrente das águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Na hora certa vai ter fruto. E cuja folhagem não murcha, porque está perto da água. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tudo que fizer vai ser bem-sucedido. Agora vamos lá em Êxodo capítulo 15, verso 26. Vamos ver o que Deus disse para o povo. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Moisés está dizendo para eles, olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quantos aqui querem vencer, dão glória a Deus. Mas não tem vitória sem luta. Se você não tem luta, vai ter vitória em cima do quê? De nada. Não, para existir uma vitória precisa de ter luta. Precisa de ter batalha. Só que aqui a Bíblia fala que Deus falou para esse povo que para eles saírem daquele deserto, eles tinham que ouvir a voz de Deus com atenção. Ouvir atentamente a voz do Senhor. O problema, irmãos, é que a gente quer ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir. O que nós queremos ouvir? Irmão, você é maravilhoso. Você é tremendo, cara. A gente quer ouvir elogios, né? Se a sua esposa não te elogia, você fica todo borocochô. Porque você quer ouvir elogios. Se você não elogia a sua esposa, também ela fica triste. E às vezes o nosso relacionamento também com Deus, a gente só quer ouvir. Eu fiquei muito feliz um dia que eu ouvi assim. Um dia, uns pastores tinham brigado, eu fui lá para reconciliar eles, né? E aí, quando eu estava no caminho de volta, um cara chegou, me parou e falou assim: pastor, Deus se agrada do que você acabou de fazer. O que você fez está no coração de Deus, você agradou o coração de Deus. Ontem eu estava lendo Provérbios, e aí eu vi 7 coisas que Deus não gosta. E ele falou, a última coisa ele abomina. E sabe qual que é a última coisa? É a gente criar contenda entre os irmãos. A gente fazer confusão na família. Fazer confusão na igreja. Quando nós criamos isso Deus abomina. E como que Deus vai te abençoar se ele abomina isso? Vocês estão entendendo? Eu fiquei feliz, irmão, quando o cara falou isso para mim. Só que, às vezes a gente não ouve só o que a gente quer. Sabe? Eu estava me lembrando que alguns anos atrás, a minha esposa, ela estava conversando comigo, e ela chegou e me disse assim que às vezes eu confundia, eu não entendia direito o que as pessoas falavam, e eu às vezes era grosseiro com as pessoas, sem necessidade. E alguns anos atrás eu era meio rude mesmo. Né, o Alex? De vez em quando eu quero chamar você de Alex também. Eu às vezes era duro. Tá bom? Falo por mim. Tá certo? E aí minha esposa falou isso para mim. E não demorou muito, uma irmã também chegou e falou assim, que Deus estava tocando no coração dela para ela me dizer que eu deveria mudar algumas coisas na minha vida, no que diz respeito aos relacionamentos. Eu deveria mudar, eu não deveria me relacionar com as pessoas da forma com que eu estava me relacionando. Às vezes eu me sentia um chefe, um patrão. Às vezes. Às vezes eu tratei a igreja em algum momento, talvez, como se fosse uma empresa. Faltava sentimento, faltava empatia. Né? E isso, uma coisa incrível, porque a nossa igreja sempre foi chamada a igreja do amor. Agora, ouvir isso, irmãos, é gostoso? Sim ou não? Não é gostoso. A gente quer ouvir outras coisas. Né? A gente quer ouvir, você é muito bom, você prega demais, você é um bom músico, você é isso, você é aquilo, você é um excelente marido.
Mas às vezes tem que ter conversa séria. E às vezes Deus usa pessoas para falar coisas que a gente não quer ouvir. E quando eu ouvi essas coisas, eu pensei o seguinte: que Deus poderia estar falando comigo, apesar de não ter aquele sentimento de coisa gostosa. Mas eu pensei, Deus pode estar falando comigo. E eu decidi então me arrepender e lutar por mudança, porque mudança ela não vai acontecer se você não lutar por ela. Você não vai mudar se você não colaborar com o Espírito Santo. Se você resistir ao Espírito Santo, se você resistir à palavra de Deus, você não vai mudar. E eu sei que nem tudo que os irmãos às vezes falam para a gente é Deus falando, mas se aquilo que eles estão dizendo é um princípio da palavra de Deus, eu devo ouvir e decidir mudar, e decidir obedecer. Agora, o povo de Israel andou pelo deserto mais do que devia, porque não ouviu a voz do Senhor. Porque não ouviu totalmente a voz do Senhor. Se atentamente ouvires a minha voz. O que significa atentamente? Significa totalmente. Não é só ouvir o que você quer. Porque Deus vai falar com você, bom, isso aqui está bom, mas isso aqui está ruim. Deus não vai falar só, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deus não está aqui para agradar a gente. É nós que estamos aqui que queremos agradar a Ele. Porque se nós agradarmos a Ele, Ele vai sim nos abençoar. Agora deixa eu perguntar para você, irmão. Pergunta para o irmão que está do seu lado. E você, irmão? Você está ouvindo atentamente a voz do Senhor? Falou, ou você está gostando de dar a volta no deserto? Dá uma olhadinha para ele e fala, você está bronzeado, hein, irmão? Está pegando muito sol no deserto, hein? Muito sol no deserto. Sabe, você tem que ouvir. Eu preciso ouvir. Nós precisamos ouvir completamente a voz de Deus. Completamente a voz de Deus. Com razão e em muitos aspectos, como financeiro, como relacionamentos, como casamento. Se nós fizermos segundo a palavra do Senhor, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, se nós ouvirmos a voz de Deus e fizermos o que Ele nos manda. Porque o próximo princípio é esse. Não adianta só a gente vir para a igreja. Não adianta só a gente orar. A gente tem que ouvir e obedecer. Fala para o irmão, obedecer. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. E a gente obedecer não é só ouvir, é a gente praticar. Eu preciso praticar para eu ser abençoado. Eu preciso praticar. O princípio para a gente ser abençoado é obedecermos. Se nós queremos ser abençoados, precisamos de obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que a palavra de Deus está trazendo para a gente. A revelação que ela está trazendo para a gente. Diz que uma certa vez, duas jovens, elas trabalhavam no hospital e elas decidiram pedir as contas. Vamos abandonar o emprego, vamos sair do emprego. Assim como muita gente desiste de muitas coisas. Gente que desiste do casamento, gente que desiste do emprego, gente que desiste da igreja, gente que desiste da célula, gente que desiste do chamado. E elas decidiram que elas iam abandonar o emprego. Porque elas estavam cansadas. Você já foi em hospital, sabe como que é. Um monte de gente reclamando, brigando com os enfermeiros que às vezes não tem nada a ver com o negócio. Eles só estão ali tentando servir. E elas achavam que os pacientes eram ingratos, ficavam se queixando o tempo todo. Fofoca entre os funcionários do hospital.
E a apatia da administração. A administração não sentia, não ia lá, não se interessava pelos problemas. Só que aconteceu, um pouco antes delas se demitirem, elas foram no culto e elas ouviram a palavra de Deus. Nesse aspecto, no aspecto de relacionamentos. E elas decidiram então, vamos obedecer e vamos ver o que acontece. E elas começaram então a obedecer aquilo que elas tinham aprendido na palavra de Deus. Elas decidiram que elas iriam tratar bem as pessoas, independente de como elas eram tratadas. Independente de como as pessoas olhavam para elas. Às vezes as pessoas olhavam ruim para elas. Se olhar ruim, nós vamos tratar bem do mesmo jeito. Se falarem mal com a gente, nós vamos tratá-las bem do mesmo jeito. E elas começaram então a transmitir encorajamento, cortesia, apreciação às pessoas. Falar o quanto as pessoas, olha como você está bem vestido hoje, olha, você está bem, como que está? Vamos almoçar com a gente hoje. E elas começaram a viver, e em pouco tempo, uma incrível transformação aconteceu. Os pacientes, eles não pareciam mais ingratos. Talvez eles até fossem, mas a visão delas mudou tanto, que elas não conseguiam mais ver isso. A equipe começou a sorrir uns para os outros. A administração começou a se interessar pelos casos. As duas mulheres fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E por isso saíram do deserto e não tiveram que pedir as contas. Será que você está vivendo um deserto? Porque uma das razões que o povo continuou no deserto é porque eles não tinham paciência de esperar o seu líder Moisés. Tem gente que não tem paciência de esperar a liderança. Eles querem as coisas para agora. É agora. E o líder está apontando ainda. O líder ainda está pensando o que ele vai fazer. Não, mas tem que ser agora. Às vezes a liderança no casamento. Porque você sabe, o homem, a mulher, eles são um só. A mulher é a adjuntora do homem. Mas o homem que vai ter que tomar uma decisão. Mas ele deve ouvir a mulher. Aí ele ouve a mulher. Mas se der certo, se der errado, quem que vai segurar a ponta? É o líder. E não adianta você fugir dessa. Por isso que a sua mulher sempre está certa. Você entendeu? O irmão até arregalou o olho assim. Não é que ela sempre está certa? Não é que ela sempre... Está vendo? Eu te falei. Ela pode até não estar certa, mas ela acha que ela está certa às vezes. Assim como você também, que pensa que você está sempre certo. Sabe? Uma das razões, então, que o povo, eles demoraram muito no deserto, foi falta de paciência de esperar o líder Moisés. Falta de paciência. Olha, irmãos, não precisava deles terem reclamado. Deus ia falar para Moisés, Moisés, lança aqui a madeira na água, a água vai ficar boa. Não precisava deles terem reclamado que estavam com fome. Deus sabia que eles estavam com fome, Deus ia mandar comida. Era só eles orarem ao Senhor. Mas não, eles tinham que reclamar. Vamos, Moisés, dá um jeito. Você trouxe a gente para cá, agora se vira. E aí, quando eles faziam isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rejeitando a liderança de Moisés. Porque eles não deixavam Moisés liderar da forma que tinha que liderar. E às vezes eles seguiam seus próprios caminhos. E quando alguém rejeita, olha só, presta bem atenção nisso. Quando alguém rejeita uma pessoa enviada por Deus, na verdade ele está rejeitando Deus. Abre lá em Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não tem autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quem se opôs a Moisés estava resistindo à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmãos, Deus usa homens para liderar. Deus usa pastores, Deus usa líderes para liderar a igreja. Nós não mandamos na vida de ninguém. Mas a decisão de obedecer a Deus, se nós estamos falando a palavra de Deus, tem que ser sua. Será que em algum momento talvez você não tenha rejeitado a autoridade espiritual na sua vida? Tem filhos que têm rejeitado a autoridade dos pais. E aí a vida desses filhos não vai para frente. A coisa embola. Precisa de haver uma correção. Precisa de haver uma correção. A vitória está na gente ouvir Deus e a gente fazer o que é reto aos olhos de Deus. Diz que uma certa vez um homem doou um pedaço de terra para uma igreja, no tempo da Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Foi por volta, acho que de 1930. Só que não foi feito nenhum documento para formalizar o negócio. Foi só de palavra. O pastor confiou na palavra daquele homem, que era um membro da igreja, até aquele momento. E aí o pastor investiu o dinheiro da igreja, vários irmãos trabalharam na construção voluntariamente, conseguiram levantar o prédio, pois que o prédio está levantado. 2 semanas depois do término da obra, as pessoas que haviam doado pediram a propriedade de volta e usaram para fazer a casa deles. O pastor chegou e disse para eles assim: ó, irmão, vocês não podem fazer isso. Vocês deram a sua palavra para Deus e vocês deram a sua palavra para mim. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E sabe o que eles fizeram? Eles deixaram o pastor falando sozinho e nem ligaram. 2 semanas depois, deu um curto-circuito naquela casa que era a igreja antes. E aquela casa incendiou e o casal morreu tragicamente enquanto dormia. Naquela noite, aquele casal prestou conta a Deus, porque com Deus não se brinca, irmãos. Então, não fez o que era reto diante do Senhor. E não fez como? Eles rejeitaram a liderança de Moisés. Eles rejeitaram a palavra de Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente fica aberto à adoração a ídolos. E aí você deve lembrar que um dia eles fizeram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro surge da nossa cabeça. Eles acharam, nós precisamos de alguma coisa para adorar. O Moisés sumiu, subiu a montanha, pelo jeito não vai voltar mais. Faz um bezerro de ouro para nós, seu Arão. E o Arão fez um bezerro de ouro. E o que são esses ídolos? O que são esses bezerros de ouro hoje? Às vezes as nossas opiniões, nossa opinião, elas podem se tornar ídolos. Nós achamos que nós estamos certos. Às vezes o nosso trabalho pode se tornar ídolo, porque nós achamos que nós não podemos viver sem ele. Bens podem ser ídolos. Nossa vontade pode ser um ídolo. E um exemplo de ídolo na Bíblia é o rei Saul. Que lá em 1 Samuel 15, do 14 ao 21, um dia, Samuel chegou e perguntou para ele: por que você não ouviu a voz do Senhor, Saul? E quando Deus deu a oportunidade para ele se arrepender usando a vida de Samuel, ele se rebelou. E no versículo 22 e 23 ele tentou justificar
Aprenda uma coisa, irmão. Para de querer se justificar. Quem se justifica, Deus não justifica. Quem tenta se defender, não é defendido por Deus. Se você entrega a sua defesa para Deus, Deus vai te defender. Ele vai provar a sua inocência. Mas se você às vezes quer se justificar. Ah, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo outro. Não adianta você querer justificar. Se errou, errou. Não devia ter feito. E no verso 24 e 29, Saul ele quis se arrepender. Mas já era tarde. E Saul então perdeu a bênção de Deus. Por desobediência e teimosia. Quando a gente peca, irmãos, Deus não busca a nossa justificativa. Deus busca em nós um coração arrependido. Um coração arrependido. Se você se recusa a reconhecer os seus erros, se você se recusa a reconhecer o seu pecado no tempo certo, o tempo certo, porque às vezes você demora, e aí você vai perder. Quando você percebe que você está errado, corra. Se você não correr, você vai caminhar de problema em problema pelo deserto. A pessoa pega, sai de um casamento, vai para outro. No outro ela vai ter problema. Aí ela quer fugir do problema, vai para outro. Vai ter problema de novo. E vai pior, viu? Porque Deus vai mandando alguém para tratar mais difícil do que o primeiro. Você lembra quando sua mãe chegava e falava assim para você assim, você estava lá brincando, né, na rua. Aí hoje não vê mais isso, né? Criançada brincando ainda acontece. É difícil, né? Chamava lá você lá. Ernesto! Chamava, você ouvia baixinho. Ernesto! E o Ernesto fingia que não estava nem aí. Quando ela falava assim, Ernesto! Se não viesse, agora o pau ia quebrar. Deus também faz assim. Deus, ele primeiro ele fala. Fala uma vez com você. Ele fala duas. Ele fala três. Só que chega uma hora que ele não vai mais. Você não vai mais ouvir a voz dele. Você vai sentir a mão dele. E aí o negócio fica pesado. Está entendendo, irmãos? Eu sei que é difícil ouvir uma palavra dessa esses dias, porque as pessoas falam muito da graça, o amor, vem cá, Deus vai te abraçar, te beijar. Eu quero dizer para você hoje, se você não estiver em paz com Deus, você não vai ter a paz de Deus. Se você não obedece, se você não dá ouvidos ao que Deus está falando, vai chegar a sua hora. Então, reclamação, desobediência, rebelião, adoração aos ídolos, teimosia, esse é o tipo de vida que tem aquelas pessoas que vivem no deserto. Não é porque Deus quis elas lá. Deus tem outro plano para elas. Mas elas estão querendo deserto. Se você tem procedido dessa forma, eu peço para você hoje, encarecidamente, reconheça e mude. Porque como pastor da igreja, eu não quero ver ninguém passando por sofrimento. Porque eu fico triste de ver irmãos, às vezes, passando por sofrimentos. Isso não alegra meu coração. Me alegra o coração quando eu vejo os irmãos sendo abençoados. Então colabora com o Espírito Santo, irmão. Colabora com o Espírito Santo. Você que é filho, você está rejeitando a liderança dos seus pais, se posiciona.
cria vergonha na cara. Se posiciona. E Deus vai te abençoar. Você sabe que se eles ainda estiverem errado, e você honrar eles, você vai ser abençoado. Eles podem não ser abençoados por estarem extrapolando, mas você com certeza vai ser por estar honrando. Sabe? Essa é a saída do deserto. Ouvir atentamente tudo e obedecer, fazer tudo o que tem que ser feito. Se Deus te chamou, às vezes tem irmão que está aí, passando no deserto, porque Deus te chamou para ser líder de célula, você não quer. Né? Deus te chamou, ou às vezes você está sendo um líder de célula que está vivendo a vida assim, ó, empurrando com a barriga. Irmão, você fica em paz, é problema seu. Nós estamos ensinando a palavra, mas você vai dar um dia conta para Deus de tudo isso. Então se posiciona. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E se você quer sair do deserto, você já sabe o caminho. Se tem alguma coisa que você tem que se arrepender, você tem que falar com Deus. Você não muda se você não reconhecer. Se você sair daqui hoje sem reconhecer as áreas que você tem errado, você vai continuar do mesmo jeito. E aí Deus vai ter que continuar tratando você. E o deserto vai continuar. Deus não quer você no deserto. Deus quer você fora do deserto. No deserto, às vezes, a gente fica sem ouvir nada. Parece que Deus se cala. O deserto é um lugar de solidão. Às vezes você vai se sentir sozinho. Apesar de estar no meio de muita gente. O deserto é lugar de luta. O deserto é lugar de muitas coisas ruins. Mas o Senhor tem algo especial para você.